Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Então, esse é o primeiro estudo da série Um Reino que Abalou o Mundo. Esse estudo vai ser baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. O livro base é o Grande Conflito. Então, ali dos capítulos 3 ao 16 é onde a gente vai estudar. Temos visto que, com o passar do tempo, tem sido cada vez mais desafiador buscar viver segundo a consciência com a palavra, como está escrito. É desafiador você contrariar o que a maioria crê. E expressar isso é mais desafiador e mais complicado ainda. A liberdade de consciência, a liberdade de expressão, de culto, de adoração, de religião, tem sido algo realmente muito ameaçado. E tão ameaçado que as pessoas estão se acostumando. Então, quando se levanta pessoas buscando trazer à tona verdades, que ficaram os marcos antigos, as veredas antigas, reparando as brechas daquilo que se perdeu, mas que é a verdade, que é importantíssimo para o preparo do povo e que honra e glorifica a Deus, isso tem se tornado cada vez mais desafiador e mais difícil. Alguns provaram disso na pele nesses anos. Alguns se mantiveram firmes, mas foram pouquíssimos. E na maioria das vezes esses aí são silenciados, são menosprezados, são desprezados. E outros, para manter aquilo que eu acabei de mencionar, que é a mesma busca, né, a mesma meta das instituições organizadas, preferem ir omitindo, e abafando a consciência e sacrificando a verdade, e vai negociando a verdade, né? Há um custo de se manter em paz com todos. E o que a gente vai estudar nessa série é como que os homens lidaram com essa opressão, com essa tirania. Um texto que eu queria ler com vocês, que ele faz parte do capítulo 2. É o último parágrafo, na página 48. Do livro O Grande Conflito, que é esse aqui, essa versão. A gente vai ler. Esse é o Grande Conflito. Capítulo 2, página 48. Último parágrafo. Preste atenção. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. Olha só. Existem várias questões. A primária é a justiça de Cristo, é o caráter dele. Para que então e a gente vai ver o caráter de Cristo representado nesses homens, nesses servos de Deus fiéis, diante da tirania, da intolerância religiosa e da opressão, né? Contra a sua consciência em querer adorar a Deus segundo a Bíblia. Porque a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, de consciência, ela nada mais é do que você ter o direito de ser livre para adorar a Deus segundo a sua consciência, com a verdade, com a palavra. Não segundo a consciência dos homens. Não segundo a vontade de outra pessoa, mas segundo o que está escrito, segundo a inspiração. E sim, é claro que você vai ter a multidão dos conselhos, né? Multidão de conselhos. E aonde a gente encontra isso? Espírito de Profecia com mais de 1000 páginas, a Bíblia, os pioneiros, os reformadores, pessoas que tiveram experiência genuína e sofreram na pele o que é realmente querer viver a vontade de Deus na base do sofrimento, da opressão, da ameaça, da morte e da tortura. Esses aí eles têm realmente muito a nos ensinar. E nesses aí nós podemos nos aconselhar. Mas o melhor conselheiro e o mais confiável é Cristo, através da palavra, através da oração. Então, diante de tantas questões como a justiça de Cristo, que é o caráter dele, né, sendo representado no homem, essa daqui também
né? Tantas as outras as reformas que a gente já estudou e tudo, e com isso a gente não desmerece, não diminui ou desqualifica qualquer outro dos temas e questões bíblicas, mas o espírito de profecia, aqui veja bem, o espírito de profecia está dizendo que outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. E que questão é essa? Olha, que deveria ocupar a atenção. Ou seja, se isso não está acontecendo conosco, veja bem, se isso não está acontecendo conosco, tem algo errado. Com certeza muitos vão pensar, é a justiça de Cristo que não estamos vivendo. Exato. Mas a justiça de Cristo é impossível ser vivida se o indivíduo não entender o que é liberdade de consciência. Porque a sua consciência, a minha consciência, tem que estar desimpedida da consciência de outros para ser somente governada pela consciência e pela vontade de Deus, através da palavra. E isso é liberdade de consciência. É que a sua mente ela esteja desimpedida para somente Deus governar, somente a palavra dele governar, a lei, os mandamentos de Deus, e não tradições, mandamentos, dogmas de homens, somente os de Deus, segundo está escrito. Essa é a liberdade que nós ensinamos, essa é a liberdade pela qual eles lutaram. Não é para fazer o que bem entende. E se fizer, é sua liberdade, mas haverá as consequências. Mas mesmo assim, eu não tenho direito sobre a consciência do outro, e nem ninguém. Mas veja, voltando para o texto, que questão tão importante é essa? O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segundo o Espírito de Profecia, essa é uma questão, aqui diz assim, outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas. Se não estamos vivendo isso aqui, porque veja o que Jesus Cristo falou. Com relação, se não está acontecendo isso conosco, é algo do que se preocupar. Em Lucas 6, 26, diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, aqueles que são realmente muito bem elogiados e muito bem exaltados, enaltecidos, e são muito bem falados pela maioria, agrada a maioria. O Senhor Jesus Cristo disse: se preocupe com isso, porque faziam isso com os falsos profetas. Veja o exemplo lá nos dias de Acabe, ou Acabe, né? Quando 400 ou mais de 400 profetas diziam que agradava a ele. E o outro, o rei, que eu não lembro o nome do outro rei, perguntou ao rei Acabe, existe algum outro profeta ao qual devemos consultar? E ele disse, tem um. E aí, irmãos, eu não lembro exatamente o nome desse profeta, se não me engano é Miqueias, ou Micaías. Se você lembrar, a história você deve lembrar. E esse profeta ele era odiado por Acabe. E era o único de tantos profetas, só um falava a verdade. Né? Só ele que dizia o que desagradava. Então você percebe que é sempre a minoria, é tão minoria, que em muitos casos é só um. Não que não só tenha uma pessoa fiel a Deus, mas pregando com firmeza e coragem. Realmente são poucos. O próprio Jesus Cristo disse o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João 15, 19 e 20. Então, voltando para o texto, aqui da página 48 do Grande Conflito, Paulo disse que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se o indivíduo ele acha que ele está vivendo a vontade de Cristo,
Ele acha que ele se considera estar vivendo a vontade de Cristo. Fala muito de amor, de união, fala da justiça de Cristo, mas está se dando bem com todos. Não está acontecendo nada, a pessoa não é repudiada. Isso que eu falo, irmãos, é o que está aqui. Alguma coisa está errada. É claro que a gente não deve fazer questão. Pedro tem um princípio lá em Pedro. Eu não sei se é 1 Pedro ou 2 Pedro, mas é uma das epístolas de Pedro. Se falarem mal de você, eu estou parafraseando, é um princípio. Se falarem mal de você, ou odiarem você porque você está fazendo coisa errada, então ai de vós, né? Ai de vós. Agora, se falam mal de você, se repudiam você, se desprezam você, por estar fazendo a coisa certa, então bem-aventurado é você. Porque você está nesse caminho aqui. Porque se fizer a coisa certa, completa, né? Isso aqui é inevitável. Veja o que diz aqui, ó. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? Porque a perseguição em grande parte parece estar em um estado de inércia, de dormência, mal se sente. Na verdade, quase que não existe. Ela diz, a única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Então, quando nos conformamos com a norma do mundo, não necessariamente com tudo que o mundo pratica, podemos até não assistir filmes, nos alimentar como o mundo se alimenta, não morar nas cidades, não se vestir como o mundo se veste. E algumas outras coisas, música, não ouvir as mesmas músicas. Mas nos curvamos e nos submetemos ainda a certas doutrinas, mandamentos e tradições de homens, por medo de perder cargo, por medo de perder posição, influência, por medo de manchar a reputação junto aos outros ali na igreja, medo dos homens. A liberdade de expressão, ela carrega consigo eu diria que essa consequência. Mesmo que o indivíduo ele se expresse da maneira errada, ele tem um direito. Mas quando o indivíduo ele se expressa da maneira certa, como Cristo viveu, e como aqui diz, se realmente o indivíduo viver e se expressar da maneira correta, ele vai padecer perseguição. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo, que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Veja, os problemas. Transigência com o pecado, tanto os pecados pessoais quanto os pecados coletivos, né? Existem os pecados institucionais, existem os pecados pessoais do povo de Deus. Então, por ainda acariciarmos pecados, defeitos de caráter, vícios, maus hábitos, por amor a esses pecados, por ainda não vivermos à altura do que temos aprendido, tanto como indivíduos, mas principalmente como povo, como conjunto. Porque um conjunto tem mais força do que um indivíduo. Então, se o conjunto de pessoas, um grupo, uma união de pessoas, em sua grande maioria, não fazem diferença nesse mundo, preferem o pecado, o erro, a mentira, as consequências é que não faz diferença no mundo. E o mundo não quer. E o mundo olha para aquilo ali, para aqueles, como pessoas piores do que eles. Porque professa santidade, professa ser igreja de Deus, ser povo de Deus, mas não vive à altura. Por isso não faz diferença. E principalmente
principalmente líderes, né? Homens de mais responsabilidade, homens de mais conhecimento. E homens que reclamam a autoridade, né? Reclamam para si autoridade, devoção, respeito, mas eles mesmos, além de não viverem, não pregam a verdade. Muitas vezes vive o que prega porque prega mentira. Então, grandes verdades da palavra de Deus são tão indiferentemente consideradas por haver tão pouca piedade vital na igreja. Então, o cristianismo é aparentemente tão popular. Se torna popular porque aí as pessoas elas não vê tanta diferença, vê diferença em alguns costumes, mas vê só como costume. É uma coisa que faz quem quer. Não vê isso como um princípio do qual, se desobedecido, a pessoa vai perder a vida eterna. Ele está desonrando a Deus. É uma demonstração de que se a pessoa escolhe, né, se ela considera os princípios de Deus apenas como conselho e escolhe se rebelar contra aquilo ali, ela está demonstrando a consideração que ela tem por Deus. E aqui diz o seguinte: haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Então, é esse reavivamento da fé e poder da igreja primitiva que nós iremos estudar nessa série. Vamos analisar, porque a gente, naqueles 100 primeiros anos ali de Cristo e os apóstolos, a gente já teve uma grande noção. Mas isso vem de novo sendo tratado através desses capítulos aqui do grande conflito, através dos séculos ali da Idade Média, Idade das Trevas e a época da Reforma Protestante. E vamos ver como que era essa fé e esse poder da igreja primitiva, que suscitava perseguição, causava ódio nas pessoas, principalmente nos grandes homens. Porque os grandes homens eles não gostam de ser contrariados e não querem que seus pecados sejam revelados através da conduta e da mensagem de um povo pequeno, de um povo humilde e simples. Porque, em geral, esses querem que todos estejam sob o seu controle, sob a sua sendo regidos pela sua consciência, ditando a religião do povo, para que então o povo seja submisso aos dogmas e leis desses homens e tradições humanas. Mas aqui diz: haja um reavivamento dessa fé e poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reviverá. É automático. Reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Se essas fogueiras da perseguição não reacenderam, mesmo que não sejam literais, pelo menos não por hora, mas se não existe isso, principalmente de maneira mais intensa, é porque não estamos vivendo esse reavivamento. Precisamos, de fato, analisar aonde estamos errando. O exemplo deles irá nos ajudar. O que a gente vai ler nesses capítulos do grande conflito vai reavivar. A motivação objetiva é esse: reavivar em nós essa antiga, essa primitiva fé e poder que abalou o mundo. Porque homens como Martinho Lutero, como iremos ler mais para frente, ele desafiou o maior poder, o maior reino terrestre que já existiu nos seus dias, que era o poder papal. Você imagina a coragem que Deus deu a esse homem, porque humanamente falando, para viver como ele viveu, ao mesmo tempo humilde, manso, submisso a Deus, era contra a violência, mas ao mesmo tempo também se posicionava e denunciava, protestava contra os abusos e poderes do sistema papal. E nós vamos ver que essa mentalidade ela foi trazida, ela foi adotada, na verdade ela não foi totalmente removida, eliminada dos protestantes, quando eles fogem ali da Europa para viver a sua liberdade.
eles ainda carregam Babilônia em seus corações. Os princípios, a mentalidade, as ideologias, principalmente a parte de querer punir aqueles e controlar e punir aqueles que pensam o contrário, que pregam diferente, que contrariam a sua crença. Vamos ver muito sobre isso e vamos ver se não estamos repetindo a mesma coisa. Então, capítulo 3, vamos fazer um resumo. Vamos ler só alguns trechos, alguns parágrafos. O título do capítulo é Como Começaram as Trevas Morais. O problema é esse, são as trevas morais. Mas não iremos nos focar em figuras específicas, como a figura do Papa, por exemplo. E nem tanto também nas falsas doutrinas, nas tradições em si. Até vamos mencionar uma coisa ou outra, mas acho que a gente já é bem consciente dessas coisas. A maioria de nós. E acho que ficar batendo nessa tecla de coisas que a gente já sabe que é distorção da verdade, que é tradição humana, não faz sentido demais para a gente trazer para esse conteúdo. O que a gente vai se focar é aquilo que Jesus Cristo disse: a luz veio ao mundo, a luz era ele. Mas o mundo não quis ir até a luz. Por quê? Para que seus pecados não fossem revelados. Porque não queriam se converter de seus pecados. E essa luz, consequentemente, quando rejeitada, causa ira. Então, vamos tratar dessa ira, desse orgulho, dessa prepotência, dessa mentalidade tirana, da intolerância com aqueles que pensam e expressam e vivem diferente. E vamos ver se isso nos afeta. Se existem pessoas que elas se incomodam quando o outro crê diferente, prega diferente ou vive diferente do que ela vive. As pessoas elas muitas vezes querem que o outro seja exatamente uma cópia do que ele vive. E muitas vezes o indivíduo está vivendo puro egoísmo, ele está vivendo pura falsidade. Às vezes vive só exteriormente, fala muito da lei, de obedecer à lei, que é importante, mas não com o espírito correto. Então, vamos falar do conflito de mentes, do conflito de ideologias, de mentalidade, de pensamentos. Por isso, o grande conflito é a mente de Cristo contra a mente de Satanás. E essa mente dele ativa nos principais instrumentos dele nesse mundo. Veja o que diz aqui. Primeiro parágrafo da página 49, capítulo 3. Eu não vou estar passando, irmãos, os textos na tela, porque dessa vez, nessa série, eu vou buscar estimular você ou ler no seu aplicativo, se você não tiver o livro físico, porque o livro O Grande Conflito é um livro que eu acredito que pelo menos a maioria dos adventistas tem esse livro em casa, né? Seja qualquer versão. Mas não precisa ser essa versão de capa vermelha e capa dura, mas que seja uma tradução parecida com essa, até mesmo A Grande Controvérsia, que é a edição do IAG, vai ajudar muito na leitura. A tradução vai estar um pouco diferente, mas vai ser o mesmo sentido. Mas justamente para estimular, a gente ler junto. Mas eu vou falando aqui a página, o parágrafo, para você ir acompanhando. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse a grande apostasia que teria como resultado o estabelecimento do poder papal. Então Paulo falou da grande apostasia que iria consequentemente resultar no poder papal. Porque o poder papal ele vem da apostasia da igreja. Veja, declarou que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso se encontra em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. E ainda mais, o apóstolo advertiu os irmãos de que já o mistério da injustiça opera.
aqui se encontra no versículo 7, essa mesma passagem. Mesmo naqueles primeiros tempos, viu ele, Paulo, né, insinuando-se na igreja erros que preparariam um caminho para o desenvolvimento do papado. Então, o problema começa com ensinar as coisas erradas, com disciplinar as pessoas de acordo com a mente humana e não de acordo com a mente de Deus. E isso vai desordenando a disciplina correta, isso vai desordenando o caráter, porque o caráter precisa ser moldado novamente, precisa ser restaurada a imagem conforme o caráter de Deus. E quando se mistura verdades com erro, a mente da pessoa ela entra num processo de confusão e se alimenta tendências que são mais para a carne. E a guerra é grande, por isso que muitas vezes nós estamos conseguindo viver certas coisas que nós aprendemos na palavra, porque ainda nos apegamos a tradições de homens, ainda não sabemos distinguir o que realmente é a interpretação de Deus mesmo e o que é simplesmente interpretação humana, que é uma distorção da verdade. Aqui diz que o dia de Cristo não viria sem que antes venha a apostasia e manifestaria o homem do pecado. Ele se assentaria como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu tenho uma série de estudos que se encontra aqui no canal Missionários. Talvez você já tenha assistido O Mistério de Deus. Se você não assistiu, assista o primeiro vídeo, primeiro estudo dessa série. Eu vou falar sobre isso aqui, mas eu vou resumir. Antes que o papado se sentasse, ou venha a se sentar novamente, em um trono literal, em um templo literal, essa mentalidade ela precisa governar esse templo aqui, que somos nós. Porque nós somos o templo, o santuário do Espírito Santo. Então, quando essa mentalidade governa o nosso ser, porque acreditamos e confiamos cegamente em doutrinas que são mandamentos de homens, então, nesse sentido, o homem do pecado, ele se assenta, governa como Deus no templo de Deus, que somos nós. E vai nos adaptando, nos doutrinando e nos conformando e nos encaminhando a aceitá-lo e a aceitar o anticristo que irá surgir como figura. Por isso que temos que estudar essa mentalidade, para entender, estudar, veja, a mentalidade de Cristo, que Paulo diz lá que ele se esvaziou de si mesmo. Né? Por isso que Paulo diz que deixe que haja em vós a mesma mente, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo. Porque ele se esvaziou de si mesmo e não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não fez questão. Ele é tudo, ele tem tudo. O rei do universo, toda a riqueza do mundo, dono de tudo, mas ele se fez igual a nós e na situação mais degradada do homem. Pobre, humilde, simples. Ele mesmo disse que não tinha nem aonde se reclinar. Então, ele não fez questão de ser alguém nesse mundo, apenas de representar a Deus, de representar o caráter de Deus. Não queria, ensinou as pessoas passando por cima. Embora ele não se conformasse, não se unisse com os fariseus, ele não se submetesse ao que ele sabia que estava errado, mas ele não humilhava ninguém. Mas a mente papal, essa mente do anticristo, ela governa como um animal. Busca cada vez mais poder, mais influência para poder amedrontar, para poder intimidar e poder ter a reverência dos homens mediante ameaça, mediante poder. E hoje, pior ainda, mediante hipnotismo, coach, através de uma indução, enfraquecendo as pessoas através dos maus hábitos, porque os maus hábitos eles enfraquecem e
inabilitam, quase que inabilitam o lobo frontal, essa região do cérebro onde nós tomamos as decisões, por exemplo, que é onde se encontra a razão e o juízo. Uma vez que essa região do cérebro ela é comprometida por maus hábitos na alimentação, através de músicas, de filmes, e inclusive através de técnicas que são usadas em pregações, em palestras, isso faz com que também eles governem a nossa consciência sem precisar usar de agressão. Porque hoje a ameaça à liberdade de consciência, à liberdade de expressão, para eles não precisam mais usar da força, não precisam mais usar da agressão. Eles vão voltar a usar da agressão e da força quando houver um grupo, que vai ser um remanescente, um grupo pequeno, que estiver com a plena consciência, com a mente e o lobo frontal o mais lúcido possível, devido ao seu estilo de vida, e somente governado por Deus e pela palavra. E renunciarem a qualquer dogma e mandamento e lei de homem que contrarie, que seja contrário, que distorça a palavra de Deus. Então aí, quando eles verem que não conseguem dominar através dessas técnicas que eu falei, através de induzir as pessoas a um estilo de vida que deteriore, que comprometa a consciência, o juízo e a razão, e eles veem que essas pessoas elas estão muito bem preparadas por Deus, aí eles vão usar da agressão. E aí quando eles começarem a usar da agressão, alguns que parecem estar firmes vão ceder, porque não estavam tão preparados para o que vai vir. E a gente vai, através desses estudos, ver o que esses homens sofreram, o que eles tiveram que viver para se manterem firmes. E olha que eles nem tinham a mesma luz que nós. Mas, aqui continua dizendo o seguinte: pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e assim está sendo novamente, de maneira bem sutil. E depois mais às claras, que aí vai ficando cada vez mais óbvio, mais notório, mas até que venha de fato ser notório, muitos já vão estar como o sapinho na água que está sendo esquentada, né? Pouco a pouco esquentando, o indivíduo vai ali se acostumando, se acomodando, e quando vê, já é tarde demais. À medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, olha só, conquistava o domínio da mente das pessoas, a guerra é pela mente. Então certifique-se de que sua mente, seu coração, sua vida, sua religião, ela é pautada, baseada na sua experiência com Deus, através do estudo da palavra, da Bíblia, do Espírito de profecia, através da oração, da comunhão com Deus, sua pessoal. Mesmo que você se sinta fraco, muitas vezes existem pessoas que têm iludido pessoas com uma experiência muitas vezes fantasiosas, e as pessoas querem ter aquela experiência. E por isso que elas vão e acabam seguindo aquelas pessoas, se tornam seguidores deles, são influenciados por eles e vivem a experiência de outro, não a dela. E se aquele cai, ela cai junto. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu recomendo, não fique com o que eu ensino. Seja bereano, leia. Eu estou dando aqui a referência para vocês. Estou dando o caminho, mas você só vai seguir esse caminho quando você se certificar se ele é seguro. Em oração e em estudo pessoal da palavra de Deus. E assim tem que ser com tudo e com todos. Porque temos que ser honestos com a verdade e com as pessoas. Porque o seu coração, sua mente, sua vida não pertence a nenhum ser humano, somente a Cristo. Ponha isso na cabeça. Foi Ele quem morreu por você. Foi Ele quem sofreu tudo o que sofreu. Foi Ele quem carregou os seus pecados. Só Ele te entende. Cuidado quando você faz de certas pessoas, de certos indivíduos, um guru, alguém que se torna seu conselheiro, seu confessionário. Assim como os católicos fazem com os padres, né, os bispos, que vão ali e confiam cegamente em confessar tudo a eles ou buscar deles conselhos. Sempre tenha cuidado com essas coisas.
Porque isso aqui é uma das táticas dessa mentalidade do papado, que governou séculos e que caçava e perseguia quem não aceitasse isso. Continua dizendo o seguinte, aqui no segundo parágrafo: o mistério da iniquidade levou avante a sua obra de engano e blasfêmia, quase imperceptivelmente, e é assim que age até hoje. Os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. Hoje, o que tem de costume pagão no nosso meio e nas outras igrejas evangélicas. E quando a gente vai ver, a gente já está tão acostumado que a gente defende aquilo ali, a gente até fica com raiva quem prega contra aquilo ali. Percebe a mentalidade? As pessoas têm raiva quem prega contra a mentira, contra o que é uma coisa pagã. Isso é uma demonstração. Se você tem esse espírito de se irritar quando alguém vem falar verdades e contraria aquilo que você crê, então você tem que se examinar. Você tem que avaliar a sua vida com Deus. Porque você pode estar errado. E aquilo que você crê pode estar errado também. O espírito de transigência e conformidade fora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Aqui é interessante que mostra que, cessando a perseguição, cessando o sofrimento, as privações, o povo começa e quando se reverte, começa a entrar num processo de riqueza, de ostentação, de luxo, de uma vida mais tranquila, a tendência é a conformidade com as teorias e tradições humanas. Porque a pessoa vai se acomodando e vai se conformando com o que é conveniente à carne. A conversão nominal de Constantino, na primeira parte do século IV, causou grande regozijo. E o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, embora parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e culto dos professos seguidores de Cristo. É interessante que eles se regozijaram quando um grande governador, um grande homem da sociedade daqueles dias adotou o cristianismo. É assim até hoje. Nós muitas vezes até ficamos muito felizes quando um famoso, alguém muito rico, ou até mesmo um governador, fala sobre religião e adota a religião e apoia as igrejas. E as pessoas, a tendência é das pessoas que são dessas igrejas é ficarem orgulhosas disso e até exaltarem esses governadores, esses homens. Mas muitas vezes não sabem o perigo que estão correndo. Porque a gente se acostumou muito com o que é grandioso, com o que é aparentemente atrativo, extraordinário. E a gente foi perdendo de vista aquilo que é simples, que é humilde, que é realmente muito simples como Cristo era. Uma vida mais simples, uma vida mais pacata, porém uma vida de mais fidelidade e restrita obediência à verdade, somente à palavra de Deus. Aqui na página 50, no segundo parágrafo, diz o seguinte: para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra, isso que eu acabei de falar. Quando você vê movimentos religiosos fazendo isso,
é porque já não se apoiam, já não confiam somente, exclusivamente e estritamente somente em Deus e na verdade. Já estão se desviando. E, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. Aqui a gente acha que só ficou para eles, né, esse problema. Mas aonde em qualquer igreja. Porque perceba, nesses últimos dias, quem vai fazer tudo isso de novo, e já vem fazendo na verdade, serão os protestantes. Inclusive, muitos de nós, porque professamos o protestantismo. Então temos que ficar de olho nisso. Se não estamos pactuando com isso, não estamos partilhando desse espírito, dessa conduta, dessa ideologia. Se não estamos sendo coniventes, ou até mesmo neutros, procurando ficar calado, vendo a coisa errada na nossa frente acontecer, mas para não ter problema a gente se silencia. O Espírito de Profecia diz que a neutralidade em tempos de grande necessidade, como a gente tem vivido, é um grande pecado diante de Deus. Aqui na página 51, bom, como eu falei, eu vou só resumindo, pegando alguns trechos, aí você pode fazer a sua leitura completa desse capítulo 3 do Grande Conflito, mas eu estou buscando resumir o máximo aqui. Na página 51, no primeiro parágrafo, diz assim: Deus jamais deu em sua palavra a mínima sugestão de que tivesse designado a algum homem para ser a cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter algum poder sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação, ou seja, senão roubando essa autoridade. Deus não deu a nenhum homem essa autoridade. E isso não fica somente com a supremacia papal. Hoje, no meio protestante, no meio evangélico e entre nós, existem homens que se sentem supremos, infalíveis. Ninguém pode dizer nada contra o que ele ensina, mesmo que esteja errado, comprovadamente pela palavra. E não só teólogos, mas até mesmo indivíduos que são leigos, que surgem pregando e tudo, e ganham fama no meio do povo e influência. E quando pregam coisas que estão erradas, e vem alguém e mostra que aquilo ali está errado, então aquela pessoa ela se sente como se não pudesse ser contrariada. Ela não admite que digam que o que ela está ensinando está errado. E esse espírito, ele surgiu aqui. E como nesse tempo não existiam leis, senão as próprias leis da própria igreja estabelecida, unindo-se ao poder civil, aí a coisa era pior. Por isso que o perigo da união entre igreja e Estado. Isso vai acontecer de novo. Porque quando os homens eles têm poder e lei para punir aqueles que pensam diferente deles, aí a coisa fica perigosa. Mas enquanto isso não existe, então as pessoas usam de outras coisas para intimidar as pessoas, ou até mesmo para desprezar, para depreciar e silenciar aqueles que pensam diferente, pregam diferente, ou pelo menos tentar alertar o povo dos perigos do que muitos estão ensinando, que são realmente falsidades e distorção da verdade. Veja o que diz o terceiro parágrafo da página 51. Satanás bem sabia que as escrituras sagradas habilitariam os homens a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Foi pela palavra que mesmo o Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade eterna, dizendo: está escrito. A cada sugestão do adversário, opunha a sabedoria e poder da palavra, a fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição.
Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Hoje nós temos a Bíblia, temos várias Bíblias, várias traduções. Você consegue ter a Bíblia até de graça, até mesmo no celular. Mas, nesse tempo aqui, o próprio livro físico era suprimido do povo, era tirado do povo. Hoje o povo tem acesso, tem direito, né? Foi-se conquistado esse direito. Mas a interpretação, a compreensão, ela ainda continua restrita somente a uma hierarquia eclesiástica. Essa mentalidade surgiu antes do papado. Antes do papado, ali no segundo século, quando homens começaram a ensinar que somente uma classe de pessoas, de indivíduos, isso depois que João, o último apóstolo, o apóstolo João, morreu. Começa a ensinar ali que somente uma classe de indivíduos poderia interpretar com segurança a palavra de Deus. E os que poderiam somente ensinar eram somente aqueles que fizessem seminários, que estudassem tanto a teologia como a filosofia dos seus dias. Você encontra essa informação aqui no livro Império Eclesiástico, no capítulo 8, ali nas páginas 85 até a página 100. Lê esse capítulo se você tiver acesso a esse livro. O livro Fontes Vivas ou Cisternas Rotas, de Stephen Haskell, que foi publicado pela Editora dos Pioneiros também. Você encontra esse livro na Editora dos Pioneiros. Vai falar também sobre isso. É no capítulo que fala Educação Papal. Vai falar sobre isso também. E o livro Cristo e o Anticristo. Se não me engano, é no capítulo 4, que vai falar sobre como começou a apostasia. Vai falar sobre fazendo papas. Alguns tópicos antes, ele vai falar ali, o Wegener, sobre como essa ideia que foram sendo introduzidas, que não existia, foi sendo introduzida de que somente alguns homens tinham o direito e autoridade para interpretar a palavra de Deus, somente aqueles que estudassem a filosofia, junto com a teologia, e que fossem pessoas formadas em seminários e faculdades da época. E essa mentalidade ela existe até hoje. E então, mesmo que hoje nós tenhamos a palavra de Deus, a Bíblia, o livro físico em mãos, mas ainda assim a compreensão, a interpretação fica restrita a uma classe de homens. E isso não vem da palavra, isso não é da vontade de Deus. Ao longo dessa série nós iremos ver isso também. Temos que ter muito cuidado com esse pensamento, porque então ficamos nas mãos dos homens. E se eles estiverem errando, então vamos junto com eles. É aquele caso do cego guiando o cego, que vai levar até um penhasco e cair, e vai todo mundo junto com eles. Nem entram e nem deixam os que querem entrar no reino de Deus. Tiram a chave do conhecimento do povo. Mesmo o povo tendo a palavra, mas ficam sujeitos, vítimas da interpretação dos homens. Quando, na verdade, o próprio Espírito Santo é o nosso ensinador, o ensinador da justiça. E ele mesmo é capaz e competente de nos ensinar, se formos honestos e sinceros, e estivermos dispostos ao estudar a palavra, a ser ensinados por ele. E abrir mão da mentalidade, dos pensamentos já formados, né, das teorias já formadas, de ideologias formadas, e estar disposto a ser ensinado por ele. Porque essa é a unção, né, do Espírito Santo, de que ele nos ensinará, nos guiará em toda a verdade. É claro que Deus vai usar homens, como ele usou nos dias dos apóstolos, nesse período aqui que vamos estudar, é claro que ele vai usar homens. É claro que não se descarta os servos deles, mas os verdadeiros servos de Deus vão te ensinar toda a verdade e vão te fazer confiar somente na palavra, em Cristo e não em si. Não vão atrair os homens para si. Não vão tornar os homens dependentes de si, mas somente dependentes de Cristo e da verdade, para que você caminhe junto com Cristo, sem precisar que outro
passa a vida inteira te carregando, espiritualmente falando. Vamos então continuar aqui. O texto diz: essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. Ao povo era vedado lê-la ou tê-la em casa. E sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. Então, até hoje, dessa mesma forma, interpretando de modo a favorecer as suas pretensões, aquilo que é conveniente a eles. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja e o Estado. E é isso que ele quer de volta. É isso que os Estados Unidos, os protestantes, vão dar de volta ao papado. E nós estamos participando disso quando nós partilhamos desse espírito. Quando nós concordamos com tudo isso que eu falei que é errado. Quando nós damos essa autoridade, porque aqui diz assim, a fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Então o homem tem que ser colocado de volta na posição dele. E Deus ser colocado de volta na sua posição de autoridade suprema e a palavra dele como a única palavra suprema. No começo do próximo parágrafo, na página 51, diz assim, suprimido o revelador do erro, que é a palavra de Deus, quando ela é suprimida, ou a interpretação dela, a interpretação verdadeira, quando ela de fato ela não se permite que ela revele os erros, quando a gente faz questão de se posicionar ao lado daqueles que detestam que outros venham e tragam as verdades que revelam os seus erros, agiu Satanás à vontade. Então Satanás age à vontade. No primeiro parágrafo da página 53, diz assim, na primeira parte do século IV, o imperador Constantino promulgou um decreto fazendo do domingo uma festividade pública em todo o Império Romano. O dia do sol era venerado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Era política do imperador unir os interesses em conflito do paganismo e cristianismo. O imperador queria unir os dois interesses, tanto os dos pagãos quanto os dos cristãos. Então, quando nós tentamos unir essas duas coisas em um mesmo conjunto de religião e trazer isso para dentro da igreja, se conformando com coisas do mundo, trazendo coisas do mundo, para que o mundo nos aceite, para que sejamos mais agradáveis às pessoas do mundo, com a justificativa de facilitar para que as pessoas, para se familiarizar mais com as pessoas, conquistar mais, atrair mais as pessoas à igreja. É esse mesmo princípio. E por isso começa a se adotar princípios, valores e dogmas e tradições mundanas, pagãs. Com ele se empenharam para conseguir isso os bispos da igreja, os quais, inspirados pela ambição e sede do poder, perceberam que, se o mesmo dia fosse observado tanto por cristãos como pagãos, promoveria a aceitação nominal do cristianismo pelos pagãos, e assim adiantaria o poderio e glória da igreja. Tudo isso por ambição de poder, como diz aqui, inspirados pela ambição e sede do poder. Tudo isso é para ter poder, ter controle. E aí eles tentam agradar tanto a gregos e troianos, agradar tanto aqueles que são pagãos, aqueles que são mundanos, quanto agradar os que são cristãos. Então tentam unir as duas coisas. Quando fazemos isso, irmãos, no nosso meio, quando qualquer igreja nos dias de hoje faz isso, é o mesmo espírito. Vocês vão perceber que eu vou repetir muito essa moral, né, essa reflexão, que é para vocês se atentando. O tempo que nós estamos vivendo e onde nós estamos pisando. E aqui continua dizendo, mas, embora muitos cristãos tementes a Deus fossem gradualmente levados a considerar o domingo
como possuindo certo grau de santidade, ainda mantinham o verdadeiro sábado como o dia do Senhor, como o dia santo do Senhor, e observaram-no em obediência ao quarto mandamento. Então ainda havia uma divisão. Já estavam começando a se familiarizar com o domingo, estavam começando a simpatizar com o domingo, com os princípios, porque o domingo a igreja ela foi de maneira bem sutil, de maneira muito maliciosa, adaptando o domingo a ser uma cópia do sábado, a ter quase que os mesmos valores e os mesmos princípios. E também o sábado foi se tornando, eles foram de maneira adaptando o sábado para ser também uma coisa parecida com o domingo. Então temos que estar bem atentos a essas situações, a essas problemáticas, se não estamos incorrendo nesse mesmo erro. Aqui na página 54, no primeiro parágrafo, diz assim: no quarto mandamento, Deus é revelado como o Criador do céu e da terra, e por isso se distingue de todos os falsos deuses. Foi para a memória da obra da criação que o sétimo dia foi santificado como dia de repouso para o homem. Destinava-se a conservar o Deus vivo sempre diante da mente humana, como a fonte de todo ser e objeto de reverência e culto. Satanás esforçava-se por desviar os homens de sua aliança para com Deus e de prestar obediência à sua lei. Dirige seus esforços, portanto, especialmente contra o mandamento que aponta a Deus como Criador. Hoje Satanás ele consegue começar de maneira contrária. Ele não tira de vez o sábado, mas ele tira o que o sábado tenta trazer para o homem, que é a memória, porque o sábado é um memorial de que Deus, ele é a única fonte de vida, ele é a única fonte de sabedoria, de justiça, de amor e de poder pela qual o homem pode viver. E Satanás vai desviando o ser humano, os cristãos, o professo povo de Deus em todas as igrejas, em todas as denominações. E isso com a maioria, né? Não com todos. Mas ele vai desviando para que as pessoas comecem a confiar em si mesmas, em suas próprias obras, em sua própria sabedoria, ou na sabedoria, nas obras, mandamentos e nos títulos dos homens. E vai desviando o olhar, a contemplação, a admiração, a exaltação e a honra que é devida somente a Deus, para ser dividida com o homem que é finito, que é criatura, fazendo com que os homens temam e adorem mais a criatura do que o Criador. Então percebe que dessa forma ele vai desvirtuando o propósito do sábado, que é de nos conformar, de nos voltar cada vez mais para Deus, para a confiança em Deus, porque no sábado o dia inteiro é um dia de devoção total a Deus. É um dia que você, por exemplo, você não cozinha, você não compra, e nesse dia você está aprendendo a ser totalmente dependente de Deus, aprendendo a ser totalmente reverente somente a Deus. Mas quando nós começamos a introduzir, consequentemente, descartando e desconsiderando princípios do sábado que nos levam a essa consciência para com Deus, e vai introduzindo coisas que se parecem com o domingo, coisas que se parecem com as outras igrejas, coisas que são pagãs no dia do sábado, então vai desvirtuando da nossa consciência, do nosso coração, tudo isso que o sábado tenta nos fortalecer, tenta potencializar na nossa fé, de que Deus é de quem nós dependemos tudo, todo o nosso ser. E de que quando vier o período de não poder nem comprar nem vender, muitos vão virar as costas para você, homens em quem você confia, pessoas em quem você muitas vezes põe a mão no fogo por eles, vão se voltar contra você. E como você não aprendeu a confiar somente em Deus, a depender somente dele, vai ser uma grande frustração para muitos. Por isso que o Espírito de Profecia fala que nesse momento, muitos irão tentar estraçalhar homens que eram guias religiosos, sejam teólogos ou leigos,
E por isso que nós que pregamos, que ensinamos, temos que ensinar, temos que incentivar as pessoas, aqueles que nos ouvem, a confiar somente em Deus e na palavra dele, porque nós somos falíveis. Então o sábado ele foi sendo tirado pouco a pouco, o domingo adotado, porque o domingo o domingo volta a mente do homem a confiar nas obras do homem, a confiar na sabedoria do homem. E a reverência ao domingo, o guardar o domingo, é uma evidência de que o indivíduo ele confia mais no homem do que em Deus, porque ele deixou de confiar somente na palavra. Porque se ele for somente pela palavra, ele vai ver que não existe base para a guarda desse dia e tudo que envolve esse dia. Aqui no terceiro parágrafo da página 54 diz assim: o dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio, como está lá em Apocalipse 13, 2. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Apocalipse e Daniel. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e a aceitar as cerimônias e culto papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Cumpriam-se as palavras de Jesus, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Aquilo que eu acabei de falar. Hoje, pessoas em quem nós confiamos muito, principalmente para guia religioso, para instrução da palavra, como eu disse, não devemos descartar. O perigo não está em você assistir um vídeo como esse, um estudo de outro irmão, de uma irmã, uma live, ou um livro, ler um livro de algum escritor, teólogo ou não. Mas o perigo está na confiança cega, em não ser bereano, em não conferir. E principalmente quando dizem que, para ter cuidado com aquelas teorias, de você refletir com maturidade, de você não tomar partido, e você se armar contra aquilo ali, contra aqueles que podem muitas vezes estar te alertando. Aqueles que podem estar te alertando de que aquilo ali está errado, eles podem estar certos. Eles podem estar errados também. E por isso, o espírito do bereano é conferir, junto com Deus, com humildade e sinceridade, se de fato isso é verdade. Na página 55, no primeiro parágrafo diz assim: o acesso da Igreja de Roma ao poder assinalou o início da escura Idade Média, quando se dá um poder indevido a líderes religiosos, quando se dá tanta autoridade, tanta liberdade e tanta confiança e exaltação a esses homens, o mesmo problema que aconteceu vai se repetir, que aconteceu na Idade Média, aumentando o seu poderio, mas se adensavam as trevas. Quanto mais poder, pior ia ficando as trevas morais. De Cristo, o verdadeiro fundamento, transferiu-se a fé para o Papa de Roma. Quando nós transferimos a nossa fé para qualquer outro líder ou líderes religiosos, confiando mais neles do que na própria palavra, do que no próprio Cristo, mesmo problema. Em vez de confiar no Filho de Deus para o perdão dos pecados e para a salvação eterna, o povo olhava para o Papa e para os sacerdotes e prelados a quem delegava a autoridade, desde o Papa aos sacerdotes, aos prelados, a toda a hierarquia. O povo terceirizava sua salvação, seu conhecimento, sua fé. Ensinava-se-lhe ser o Papa seu mediador terrestre, e que ninguém poderia aproximar-se de Deus senão por seu intermédio. E mais ainda, que ele ficava para eles em lugar de Deus e deveria, portanto, ser implicitamente obedecido. Olha o perigo. Quando fazemos isso, estamos fazendo dos homens papas. Estamos criando papas entre nós. É o mesmo princípio. Por isso, imagem da besta. É uma imagem, é uma cópia do que é a besta.
Por isso que os protestantes, que hoje já estão fazendo isso, eles estão prestando uma homenagem e estão preparando o caminho para que o povo se submeta à besta. Porque a mente já está acostumada a se submeter ao homem. E a salvação do homem, as ideias extraordinárias do homem para solucionar os problemas da sociedade e do povo. Continua dizendo, esquivar-se de suas disposições era motivo suficiente para se infligir a mais severa punição ao corpo e espírito dos delinquentes. Assim, a mente do povo desviava-se de Deus para os homens falíveis e cruéis. E mais ainda, para o próprio príncipe das trevas, que por meio deles exercia seu poder. Está vendo como é interessante a gente reler o Espírito de Profecia, esse livro aqui, O Grande Conflito, que é um dos livros que eu acredito que é mais lido. A gente sempre lê, mas a gente lê essas coisas e só atribui isso aos católicos. No máximo aos católicos e aos evangélicos, mas nunca atribuímos a nós mesmos, de que podemos estar cometendo os mesmos erros. Olha que interessante, a mente do povo desviava-se de Deus para os homens falíveis e cruéis. E hoje a gente pode estar fazendo a mesma coisa, é o mesmo espírito. Se estivermos fazendo isso, devemos nos avaliar se não estamos cometendo esses mesmos erros. O pecado é até mais grave para nós do que era para esse povo. O pecado se disfarçava sob um manto de santidade. Quando as escrituras são suprimidas, ou mesmo suas interpretações, quando a interpretação, a compreensão da escritura e do espírito de profecia, ela fica restrita a uma classe de homens, e o homem vem a considerar-se supremo, só podemos esperar fraudes, engano e aviltante iniquidade. São as consequências que nós vemos até hoje. E buscamos muitas vezes fechar os olhos para essas coisas, só para não ter problemas, ou só para manter um título, só para manter uma reputação ou um status de povo de Deus ou algo desse tipo. Com a elevação das leis e tradições humanas, tornou-se manifesta a corrupção, que sempre resulta de se pôr de lado a lei de Deus. Com a elevação das leis e tradições humanas. Isso era o começo das trevas morais. E isso existe até hoje, de maneira bem sutil. Nós não percebemos porque já estamos muito acostumados. Isso já está bem enraizado em nós. E por isso é tão difícil a gente tirar isso de nós. Olha o que diz no próximo parágrafo, parágrafo 2, da página 55. Dias de perigo foram aqueles para a Igreja de Cristo. Os fiéis porta-estandartes eram, na verdade, poucos. Embora a verdade não fosse deixada sem testemunhas, parecia, por vezes, que o erro e a superstição prevaleceriam completamente, e a verdadeira religião seria banida da terra. E é assim que muitas vezes parece que as coisas estão acontecendo. A gente a quem Deus vai abrindo os olhos. Você vai lendo essas coisas e percebendo essas coisas, e vendo o quanto dessas coisas, com o quanto dessas coisas estamos envolvidos. A gente vai pensando, meu Senhor, como que o Senhor vai resolver isso? Já fomos tão longe, como protestantes, como evangélicos, como aqueles que professam ser teu povo. Perdeu-se de vista o evangelho, mas multiplicavam-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Hoje não se trata nem tanto de severas exigências, pelo lado da maioria, mas de suprimir e desconsiderar e descartar toda e qualquer orientação divina. Toda não, né? Com a maioria das orientações divinas. Mas tem um lado também que exagera também na dosagem, e por causa por causa de muitas vezes extremismo e desequilíbrio de alguns, as pessoas que talvez fossem conquistadas para a verdade, elas acabam recuando por conta exatamente disso, de extremismo, desequilíbrio, em não saber
lidar com a verdade. Na página 56, no último parágrafo, diz o seguinte: os poucos fiéis que construíram sobre o verdadeiro fundamento ficaram perplexos e entravados quando o entulho das falsas doutrinas obstruiu a obra. Como os edificadores sobre o muro de Jerusalém, no tempo de Neemias, alguns se prontificaram a dizer: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Jeremias 4:10. Aliás, Neemias 4:10. Cansados da constante luta contra a perseguição, fraude, iniquidade e todos os outros obstáculos que Satanás pudera engendrar para deter-lhes o progresso, alguns que haviam sido fiéis edificadores desanimaram. E por amor da paz e segurança de sua propriedade e vida, desviaram-se do verdadeiro fundamento. Outros, sem se intimidarem com a oposição de seus inimigos, intrepidamente declaravam: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Neemias 4:14. E prosseguiam com a obra, cada qual com a espada cingida ao lado. Isso é interessante, porque hoje a gente vê essa mesma coisa. Alguns que eram portadores de luz, fiéis, destemidos, ousados em pregar verdades impopulares, foram se cansando com a perseguição, com a opressão, e foram abrindo mão. Porque, como diz aqui, por amor da paz e segurança de sua propriedade e vida, e da reputação e de tantas outras coisas. E por isso Jesus Cristo diz assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Mas aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, quando você tenta salvar o seu próprio pescoço, sua própria reputação, pensando em suas conveniências, então a vida eterna não lhe pertence. Mas sempre há aqueles poucos que restam, por isso que o nome restante, remanescente e restante, que prosseguem firmes, mesmo com muito sofrimento. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós que busca então se posicionar e viver tudo isso que Deus tem nos ensinado, mesmo que saiba da opressão, de que a maioria vai se voltar contra você. Peça sempre a Deus que lhe ajude a continuar. Não é fácil. A carga às vezes pesa muito, porque na medida que poucos vão se posicionando ao lado de verdades que são impopulares, que são realmente muito necessárias e fortes, a carga ela vai ficando cada vez mais pesada, porque são poucos para dividir essa carga. Ainda no próximo parágrafo diz assim: o mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos. E a mesma vigilância e fidelidade tem sido exigida de seus servos. As palavras de Cristo aos primeiros discípulos aplicam-se aos seus seguidores até o final do tempo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos 13:37. Olha o que ela diz aqui: o mesmo espírito de ódio e oposição à verdade tem inspirado os inimigos de Deus em todos os tempos. Por isso devemos vigiar. Porque se quisermos de fato pregar, ensinar e viver aquilo que de acordo com a nossa consciência, com a verdade, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem nos convencido, com as nossas convicções com Deus, somente de acordo com a verdade, não segundo a influência de terceiros. Principalmente quando nos deparamos em situações em que os homens não aceitam que a gente não se submeta ao que eles querem, às suas doutrinas, seus dogmas e às suas interpretações tão equivocadas, tão distorcidas da verdade. Então, o ódio e a oposição, eles se levantam contra quem se posiciona firme para não compactuar com esses.
Aqui na página 57, no segundo parágrafo, diz assim: outro passo ainda deu a presunção papal, quando no século XI o Papa Gregório VII proclamou a perfeição da Igreja de Roma. Eles consideravam a Igreja infalível e perfeita. E isso justamente para resguardar e para fazer as pessoas olharem aquilo com temor. Ai de quem falar contra. Né? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Esse espírito existe até hoje. Ai de quem fala contra. Alguma coisa que esteja errada. Principalmente denunciar ou protestar contra os abusos de poder, de autoridade e o tanto que tem de falsas doutrinas que está induzindo, arrastando multidões para o lago de fogo. E para desonrarem a Deus, que é o principal, para desonrarem a Deus, entristecerem a Deus e blasfemarem do nome de Deus diante do mundo. Entre as proposições por ele apresentadas, uma havia declarando que a igreja nunca tinha errado, nem jamais erraria segundo as Escrituras. Mas as provas escriturísticas não acompanhavam a afirmação. O altivo pontífice também pretendia o poder de depor imperadores e declarou que sentença alguma que pronunciasse poderia ser revogada por quem quer que fosse, mas era prerrogativa sua revogar as decisões de todos os outros. Então ele se achava no direito de criar leis, de promulgar decretos, dogmas, e que ninguém tinha o direito de revogar, de contrariar essas coisas. Aonde quer que isso exista, aonde quer que esse espírito ele se manifeste, esse tipo de mentalidade é o mesmo espírito papal. Veja o que diz na página 58. Quão notável é o contraste entre o orgulho desse altivo pontífice e a mansidão e a suavidade de Cristo, que representa a si mesmo a porta do coração a rogar que seja ali admitido, a fim de poder entrar para levar perdão e paz, e que ensinou a seus discípulos: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus 20, 27. Ela aqui faz uma comparação, né? A altivez, né? A presunção, a prepotência. Veja, um homem que faz questão de sempre estar acima, não admite que esteja errado, que alguém diga que esteja errado, que aquele que ele ensina está errado. Esse mesmo espírito é contrário ao de Cristo. Cristo disse assim: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Quem quer ser o maior, que sirva. Que ensine por amor, voluntariamente, mas respeite a decisão das pessoas, respeite o posicionamento dos outros. Apenas ensine, apenas ajude, não cobre, não queira que as pessoas te reverenciem, que as pessoas te obedeçam a sua interpretação da palavra de Deus. Tem gente que tem uma ânsia de querer que os outros se submetam àquilo que ela compreende da palavra. E elas se iram, se manifestam quando as pessoas não aceitam, mesmo que muitas vezes até a pessoa esteja certa na interpretação, mas às vezes a aplicação está errada. Você vê que Lúcifer, ali no deserto da tentação, ele usava trechos da Bíblia. E ele não dava opinião ali, ele usava somente a Bíblia, mas com a interpretação, com a aplicação fora do contexto. E Cristo, familiarizado com a palavra, ele usava também a Bíblia dentro do contexto real. E muitas vezes a gente acha que as pessoas têm obrigação de viver aquilo que a gente quer que elas vivam. E por isso que é tão difícil pregar sobre a liberdade de consciência. Por isso que é uma mensagem tão rejeitada. Talvez a mais rejeitada hoje. Porque as pessoas elas querem controlar a religião do outro. E esse é o espírito altivo que se manifestou nesses dias. No próximo parágrafo diz assim: os séculos que se seguiram testemunharam aumento constante de erros nas doutrinas emanadas de Roma. Mesmo antes do estabelecimento do papado, os ensinos dos filósofos pagãos haviam recebido atenção e exercido influência na igreja. Muitos que se diziam conversos
ainda se apegava aos dogmas de sua filosofia pagã, e não somente continuaram no estudo desta, mas encareciam-na encareciam-no a outros como meio de entenderem sua influência entre os pagãos, de estenderem sua influência entre os pagãos. Erros graves foram assim introduzidos na fé cristã. Até hoje é assim. Hoje, para você pregar e para você ser aceito pela maioria, você tem que introduzir, tem que misturar com filosofia, com as ideologias de hoje, com as ideologias das faculdades, com as teorias, misturar a verdade com a sabedoria do homem, tradições pagãs, porque, como diz aqui, ajuda a poder atrair os pagãos também para a fé. E assim você está enganando as pessoas, porque assim você vai estar usando daquilo que elas creem junto com a sua crença e vai criar uma confusão na mente das pessoas. Quem realmente está com a verdade? O que é realmente a verdade? Uma hora ela chega tão próximo da mentira, do paganismo, e outra hora chega mais próximo da verdade, mas ainda com um pouco de paganismo. E esse era o incentivo deles, porque muitos vinham de tradições pagãs e traziam essas tradições para dentro da igreja. Até hoje é do mesmo jeito. Alguns trazem teorias espíritas, teorias evolucionistas, até mesmo no nosso meio pessoas que vêm de outras igrejas e elas não largam certas doutrinas, certas práticas, teorias de outras igrejas, ou até mesmo de outras religiões, e trazem e camuflam, misturam com as doutrinas da igreja adventista, e isso causa uma confusão. A pessoa deixa Babilônia, mas Babilônia vem junto com ela, e traz esses princípios. E assim era o início das trevas morais. Por isso que até hoje é tão difícil desarraigar isso do povo. Agora, na parte final, vamos chegando agora no final, os dois últimos parágrafos, na página 60 do capítulo 3. Diz o seguinte, penúltimo parágrafo, mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Outro princípio aqui muito importante. Por isso que se suprime, se descarta, se desconsidera várias interpretações e sentenças da Bíblia, versículos, passagens inteiras. Por quê? Porque revelam os pecados dos indivíduos. E por isso não se pode pregar sobre certos assuntos. É o mesmo espírito. Removida a lei de Deus, a norma de justiça, exerciam eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza e a libertinagem. Irmãos, é o mesmo cenário. Só que a gente já está tão acostumado, por isso que está tudo em paz. É aquilo que eu li logo no começo, o último parágrafo do capítulo 2 desse livro. Nós nos conformamos tanto em certos aspectos, e em alguns deles de maneira bem sutil, que o que prevalece é a fraude, a avareza, a ostentação e a libertinagem. Os homens não recuavam de crime algum, pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Hoje, muitas vezes, não cometemos certos crimes com medo da lei civil, não por amor ou temor de Deus e da lei de Deus, mas somente por medo de ser preso ou de ser morto. Os palácios dos papas e prelados eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor esses dignitários da igreja como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre o cristianismo. Aqui eles entraram numa degradação muito mais intensa.
E essa degradação ela vai vir muito mais intensa, logo, logo. A condição do mundo sob o poder romano apresentava o cumprimento terrível e surpreendente das palavras do profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4, 6. É interessante esse verso, porque não basta a gente dizer, não, mas temos que viver, mas temos que saber o que viver. Muitas vezes nós estamos vivendo tanta coisa errada, porque são ensinadas tantas coisas erradas para a gente, e pela falta do conhecimento estamos nos destruindo. Aqui nos versículos 1 e 2 de Oséias capítulo 4 diz: não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Foram esses os resultados da rejeição da palavra de Deus. E encerramos aqui esse estudo desse capítulo. Foi um resumo, apesar de ter ficado longo o vídeo, mas são tantos os detalhes. E a gente, quando lê esses livros, com a mentalidade tão cauterizada, tão acostumada a só ler como relato histórico, a gente não consegue trazer para a nossa realidade se estamos praticando as mesmas coisas, em maior ou menor grau, em qualquer grau que seja, se isso não está sendo vivido, praticado em nosso meio. Isso foi o começo. Próximo capítulo, capítulo 4, um povo que espalha a luz. Iremos aprender mais com aqueles que não quiseram se submeter a essas terríveis trevas morais. Não quiseram se submeter aos dogmas dos homens, à mente corrupta do homem, mas queriam apenas servir, honrar e obedecer a Deus pela fé. Então vamos estudar sobre essa fé. Vamos ver esse capítulo aqui que a gente leu hoje foi um capítulo mais tenso, né? No próximo capítulo vamos ter alguns exemplos heróicos de homens e mulheres que nos motivam, nos fortalecem e que nos animam, nos reavivam a buscar esse caminho, um caminho estreito, e ele vai ficando cada vez mais estreito. E só Deus pode nos ajudar. Então espero que de alguma maneira possa ter te ajudado a refletir. A liberdade de expressão, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, que a gente vai ver muito aqui nesses capítulos, tem grande valor. Vamos ver através da vida desses homens. Sem a liberdade de expressão, os homens a gente não sabe quem é quem. Quanto mais a liberdade ela é reprimida, quanto mais ela é ameaçada, as pessoas elas vão recuando. E alguns vão evitando tanto se expressar com medo. E isso é terrível, porque as pessoas, muito da verdade acaba sendo omitido das pessoas por conta do medo. E precisamos voltar para essa coragem desses homens. Que Deus nos ajude. São muitas coisas para a gente aprender. Eu sei que muita gente já leu muito esse livro, mas a gente sempre tem muito a extrair. Então, que Deus te abençoe e até o próximo estudo.